Para você que gosta de automobilismo, espaço aberto, seja bem-vindo a mais uma edição do Redação Automotor. Estou aqui ao lado do Kleber Bernucci, colaborador do Automotor, e a figura por trás também do Pré-GP, nosso principal produto aqui. O Kleber Bernucci é o redator do Pré-GP, lá junto com o Reginaldo Leme. Kleber, obrigado pela tua presença e vamos falar de Fórmula 1 2025. Chegou, tá chegando. Tá chegando. Mal posso esperar. É isso, meu amigo. Eu acho que o grande lance e acho que o grande atrativo para todo mundo, inclusive para quem não é fã de Fórmula 1, e a gente percebeu isso assim que o anúncio foi feito, é Lewis Hamilton na Ferrari. Porque você junta um mito do esporte, um nome forte da história do esporte, à maior equipe de todos os tempos. Você acha que vai dar liga ou ele vai sofrer um pouquinho lá? Eu acho que vai sofrer um pouquinho no começo, mas foi muito legal porque o anúncio da ida do Hamilton para a Ferrari foi feito em fevereiro de 2024, né? Então ficou um ano todo ali cercado de expectativa para ver o Hamilton vestindo vermelho finalmente. E eu acho que o começo pode ser um pouquinho mais trabalhoso, porque o Leclerc ele tem a equipe toda ali em torno dele, um menino criado na Ferrari praticamente. Então eu acho que o Hamilton vai ter um começo ali para entender todo o funcionamento do sistema. Afinal de contas, é uma equipe italiana, ele só trabalhou em equipes inglesas a vida toda, né? Foi criado na McLaren, no estilo McLaren, ganhou um pouco mais de liberdade na Mercedes, né? Só que ele tem um grande aliado junto dele, que é o Fred Vasseur, que era o chefe de equipe na Arte GP quando ele foi o campeão da GP2, hoje Fórmula 2. Então, são dois profissionais que se conhecem muito bem. Imagino que o Vasseur vai fazer com que o Hamilton se sinta o mais à vontade possível e o mais rápido possível para tentar iniciar a temporada em igualdade de condições com o Leclerc. Mas eu acho que no começo ali vai ser a balança vai pender um pouquinho ainda para o Leclerc. Mas até por ser um cara bom de classificação. Por ser um cara muito rápido de classificação, mas isso vai estimular o Hamilton a dar tudo de si e ele quer finalizar a carreira com o tal do 8º título, né? Então vai ser muito legal de ver essa dinâmica entre os dois companheiros de equipe. Esse ponto que você toca do Frederic Vasseur lá como um grande parceiro é uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda e que agora me veio em mente. O Hamilton é um cara que parece precisar desse tipo de padrinho, vamos dizer assim. Na McLaren, ele era um protegido lá do Ron Dennis, era um cara que estava com ele não abria, né? Inclusive o Alonso teve problemas com isso. Depois, dentro da Mercedes, eu vejo um Hamilton com o Niki Lauda e um Hamilton sem Niki Lauda. E eu acho que é incomparável o Hamilton com o Niki Lauda, o quanto foi superior. E por mais que o Toto Wolff seja um cara também que o apoiava, não era a mesma relação. A mesma relação, eu diria até quase paterna ali dos dois, né? Então talvez na Ferrari ele volte a ter isso e volte a ter fins de semana mais constantes em que ele se questione menos também, né? Porque nos últimos tempos a gente viu ele meio para baixo, meio sou eu que sou lento mesmo. Então talvez isso com um carro competitivo possa mudar um pouco da mentalidade e do approach aí do Hamilton. Eu não sei, eu acho que esses questionamentos que ele fazia a respeito do seu próprio desempenho, eu acho que eles soavam mais como uma espécie de ironia. Acho que ele estava querendo dar algum recado, especialmente quando ele ia muito mal, o Russell ia muito bem. Então, eu imagino que isso seja alguma forma de ironia, alguma mensagem que ele estava querendo passar ali. Mas, de fato, a relação dele com o Ron, com quem desde os 12, 13 anos de idade, né? E depois com o Niki Lauda, com o Toto também teve muita proximidade, mas não foi a mesma, né? E eu acho que com o Vasseur talvez volte a dar essa faísca, né? Essa fagulha de novo para reacender o Lewis Hamilton, especialmente dentro da Ferrari, para a alegria dos tifosi, né? A gente falou da Ferrari, que é a equipe que concentra todas as atenções em função dessa chegada do Lewis Hamilton, mas quero te ouvir também sobre a Red Bull. A Red Bull terminou o ano apanhando, terminou não, no meio do ano apanhou, depois até teve uma recuperação impressionante com o Verstappen vencendo no Brasil, enfim, tendo um bom destaque no final do campeonato, mas estava claro que não era mais aquela Red Bull dominante de 2023 e muito menos do início de 2024. Sua expectativa para a Red Bull em 2025? Consegue voltar a ser uma equipe
acima das demais ou a briga vai estar aberta? A Red Bull tem um grande problema nas mãos, porque no meio de 2023, foi ali a partir de Barcelona, se não me engano, eles fizeram uma atualização. Eles até apontam isso como causa. Eles fizeram uma atualização de assoalho e o Sérgio Pérez, ele alertava, o carro não está mais a mesma coisa. Só que o Max continuou ganhando. Sim. Aí depois, ali no meio do ano, a McLaren deu aquela ascensão e tudo mais, e o Max continuava andando em alto nível e o Pérez não. E aí a gente teve toda aquela questão política, da briga do Horner com o Jos Verstappen, com o Helmut Marko. Depois, a saída do Adrian Newey, a equipe se desfazendo, né? O Jonathan Whitley indo para a Audi, vários mecânicos considerados de altíssima qualidade indo para outras equipes. Então, a Red Bull começou a sofrer um desmonte. E aí, com essas atualizações que teve no ano passado, que o carro deixou de ser tão bom, eu imagino que a base para 2024 não é a mesma que havia de 23 para 24. Então, sem o Adrian Newey e sem algumas dessas figuras-chave dentro da equipe, eu acho que o começo ali para a Red Bull, especialmente para o Verstappen, não vai ser dos mais fáceis. E se não vai ser fácil para ele, para o companheiro de equipe, então vai ser mais difícil. E como ele vai reagir, já considerando que a sua bola de cristal aqui esteja correta, como ele vai reagir a essa nova Red Bull? Você acha que, assim como eu, já disse isso aqui algumas vezes em algumas edições dos nossos programas, que ele vai procurar um novo caminho e que esse novo caminho pode ser a Aston Martin, quem sabe em 2027? Ou você acha que ele vai conseguir reconstruir essa Red Bull que o abraçou quando eu tinha 16 anos? Olha, eu sou da opinião que piloto não consegue reconstruir equipe nenhuma. Né? Sempre teve essa questão de o piloto vai para uma equipe para ajudar a desenvolver. Cara, não aconteceu e quando aconteceu foi um alinhamento estelar ali, uma junção de várias... Schumacher, talvez. Schumacher, mas... Demorou muito e trazendo vários profissionais, sim, né? Não era uma organização somente de filosofia, né? Talvez o Schumacher seja o único caso. É verdade. Alonso não conseguiu, ninguém conseguiu. Por isso... O próprio Prost na Ferrari. O próprio Prost na Ferrari, por isso o Schumacher tão fora da curva, né? Sim. Mas eu acho que o que já é o que se fala muito no backstage, né? Do Verstappen, talvez antes do final do contrato dele. O contrato dele com a Red Bull é até o final de 2028. E ele desenvolveu uma relação muito boa com a Honda, que hoje fornece os motores apesar de ser Red Bull Powertrain, mas o motor ali é a Honda, né? Sim. E com a Honda indo para a Aston Martin em 2026, pode ser um caminho aberto para ele, sim, a partir de 2027. E é algo que já se comenta, né? Então, ou quem sabe, Ferrari. Né? Aí seria bem interessante, hein? Imagina o Max correndo ao lado do Leclerc, imagino que seja essa a sua previsão, né? Já que o Hamilton não deve esticar tanto assim a carreira, seria interessante também. Agora, é curioso, né, isso, porque a gente tem um cara que nunca passou por isso, né? Que é o caso do Max Verstappen. E a gente viu o quanto o Hamilton sofreu quando a Mercedes perdeu desempenho, a gente viu o quanto o Schumacher sofreu nos últimos anos de Ferrari ali, em que ele não tinha mais o mesmo equipamento para brigar lá com o Alonso. Então vai ser interessante da gente ver também esse Max Verstappen, aí sim, um ano inteiro sem o melhor equipamento, porque é aquilo, ele brincou com o Zac Brown, né? Falou, você falou que eu só ganho com o melhor carro, esse ano não foi bem assim. Médio, foi o melhor carro até metade do ano, né? Então, acho que uma temporada inteira em que ele já não comece com o carro tão superior pode ser interessante. Dadas as devidas proporções, eu traçaria um paralelo, assim, que eu imagino que seja Senna na McLaren em 93. Não tinha nem de longe o melhor carro, mas ainda assim fazia das suas. Que ali são dois casos em que o piloto contou muito mais do que o carro, né? E o Verstappen consegue sobressair. Não tinha o melhor carro. O que ele fez em Interlagos no ano passado foi um negócio assim, mim foi o absurdo. Ponto alto do ano. Foi o ponto alto do ano, foi o supra-sumo, foi a melhor corrida eleita, né, pelos fãs na temporada 2024 pela Fórmula 1. E o que ele fez realmente foi impressionante, foi para colocar o cara ali no Olimpo mesmo, entre os melhores. Falamos de Ferrari, falamos de Red Bull. Chegamos a McLaren, campeã do mundo de construtores, com dois talentos lá dentro, Lando Norris e Oscar Piastri.
O que vai ser dessa relação esse ano? E o dando moles vai deixar de ser dando moles? Eu acho que vai dar problema lá. Prevejo, né? Bola de cristal aqui, né? Prevejo problemas, Thiago Mendonça. Porque o ano passado o Piastri estava iniciando o segundo ano dele de Fórmula 1, veio de um ano que a McLaren começou o ano como o pior carro do grid, sim, e aí foi subindo e tudo mais. Com o Norris, que já está há muito tempo lá no time, desde 2019, se não me engano, mas ele conseguiu cavar o caminho dele. E mesmo depois da história do Papaya Rules, das regras, né, de convivência entre os pilotos ali, questão da pista, o Piastri vai fazer de tudo para começar o ano andando na frente do Norris. Então vai querer um andar na frente do outro, vai dar aquela briga, aquele cenário Mansell e Piquet 86 na Williams, né? Mais ou menos isso. É engraçado, né, como a história ela é cíclica, né? Ela só muda os personagens, né? Mas ela vai se repetindo. Mas eu imagino um Piastri bem mais forte do que ele foi em 24, e isso pode ser um problema pro nosso amigo dando mole, que tem que parar de dar mole. Então, aí que tá. Imaginamos um Oscar Piastri forte, mas consistente, porque eu acho que foi o que faltou esse ano. Tinha corridas que ele estava completamente apagado e outras que ele era o melhor do grid. Exatamente. Mas, se não me engano, ele foi o único piloto em 2024 a completar todas as voltas, e eu acho que ele pontuou em todas. Se eu não estou enganado. Eu tenho aqui a minha colinha, já te digo, mas eu acho que faltava muitas vezes em classificação, sabe? Falhava um pouco, largava mais para trás. Então isso acho que cobrou dele um preço muito alto em relação até à pontuação do próprio Norris, né? É que às vezes ele não estava bem, ele terminava em oitavo, em nono, em sétimo, e quando estava bem na quarta, quinta. Não pontuou em todas, foi quase, né? Só uma. Ele só deixou de pontuar em Miami. Então foi na verdade, ele pontuou, porque ele foi sexto na sprint. Então, pontuou no fim de semana. Sim, pontuou no fim de semana, né? Eu acho que se o Piastri começar demonstrando mais força do que o Norris, vai ser um problema. Porque o Norris consegue recuperar. Vamos dizer que consegue se recuperar na pista, né? O que ele precisa trabalhar é um pouco o mental. Porque ele se cobra de uma maneira que ele acaba se colocando para baixo. Então, é uma cobrança para si mesmo, mas que chega a ser maléfica para o piloto. Né? E eu já vi algumas entrevistas dele, sempre tem um psicólogo com ele na pista e tal. Então ele precisa trabalhar um pouco melhor essa parte mental aí, porque ele precisa começar, se ele quer ser campeão mundial, na McLaren, ele tem que começar andando muito mais forte do que o Piastri. Com certeza, esse é o primeiro passo. E eu acho até, e também já disse aqui em algumas participações, e mesmo em outros programas, que ele enxerga um fantasma no Piastri muito maior do que é no momento. Tanto que ele, por ser um piloto mais experiente, teve os melhores resultados esse ano, poderia ter lidado muito melhor com essa situação. Mas você sabe o que eu acho? Qual é a característica do Piastri que apavora o Norris? A frieza. É verdade. Ele é muito frio. Eu lembro quando ele ganhou a primeira vitória dele, foi numa sprint, né? Sim. Então, assim, ele desceu do carro... terminei a corrida. Não parecia que tinha ganhado uma prova de Fórmula 1. Tudo muito natural. Tudo muito natural, tratando tudo com muita naturalidade. Então isso foi curioso de ver. Mas, de fato, essa frieza que ele demonstra, esse vai ser o principal fantasma que o Lando Norris vai ter que encarar. Fechando o nosso quadro aí das 4 principais equipes com a Mercedes. George Russell na posição de líder. E Andrea Kimi Antonelli chegando como uma grande incógnita. Quem o viu no kart, quem o viu nas fórmulas menores, diz que é um fenômeno. Eu só o vi na Fórmula 2. Ainda não enxerguei tudo isso. O que esperar dessa dupla nessa temporada? Talvez um Kimi ainda muito errante. E agora a gente volta a falar Kimi, né? Mas não Kimi Raikkonen, Kimi Antonelli. O Russell, na minha opinião, ele tinha um perfil de liderança na Williams. Eu não sei, sinceramente, se ele consegue repetir esse perfil de liderança na Mercedes. Então pode ser que a equipe se perca um pouco mais no meio do caminho do que já havia se perdido nos anos anteriores, aí, especialmente quando mudou, né, o regulamento do carro, que teve essa mudança de filosofia. Mas, embora a Mercedes tenha evoluído bastante, ela tinha, né, em 2024, ela foi muito inconstante. Tinha corridas que era o melhor carro. Dependia do termômetro. Se estivesse frio. Exatamente. Dependia do maçarico ligado ali, né?
vai ser interessante de acompanhar, que pela primeira vez o Russell se coloca no papel de líder na Mercedes. Ainda mais ali instruindo um piloto extremamente jovem, 18 anos só. Mas eu imagino que o Kimi vai aprender muito, vai subir de produção, mas vai pecar um pouco pela inconstância. Eu vejo algumas... Bom, a gente viu em Monza, né, no treino livre. Eu acho que ele vai dar um pouquinho de prejuízo aí para a Mercedes em termos de batidas. E foi curioso que nesse acidente em Monza, depois na coletiva do dia seguinte em que ele foi anunciado, o Toto Wolff falava, não, mas ele bateu, mas olha só, ele estava 6 km por hora mais rápido que o Russell aqui, nesse mini trecho, nesse mini setor. Então, tentando justificar todo o custo, né? Que pode ser verdade, enfim, mas mostra o quanto eles apostam, né? O quanto eles acreditam realmente que esse menino vai ser um novo Max Verstappen, por assim dizer, né? Agora, do meio de pelotão aí, qual que é a sua principal expectativa? Esse ano a equipe que ficou ali na meiuca em quinto lugar foi a Aston Martin, que ganha um profissional bastante renomado a partir de março, que é o Adrian Newey, né? Podendo trabalhar no carro. O que esperar desse meio de pelotão e qual é a equipe que você acha que vai se destacar? A Alpine com motores Renault pelo último ano? Enfim, o que a gente pode esperar por aí? Bom, a Aston Martin teve um ano muito aquém do esperado, especialmente depois do que eles mostraram em 2023, né? O Alonso ali no piloto automático e o Stroll, coitado, nem se fala, né? É engraçado que a gente pôde acompanhar de perto no GP São Paulo a falta ali, né? De parecer que ele não queria estar lá. E eu não sei até quando isso vai durar. Talvez se tiver um carro bom na mão, a coisa toda se reacenda para ele. Mas com a equipe de profissionais que eles têm, tem agora o Dan Follows, que eu acho que saiu da Aston Martin, né? Saiu. Ele tinha vindo da Red Bull, então o ano de 2023 deles foi muito bom porque o Dan tinha essa base Red Bull. E aí depois meio que se perderam no caminho, não foi um carro tão bom, mas eu imagino que melhorem, porque eles ficaram assim, muito à frente do sexto colocado, só que muito atrás do quarto colocado na tabela. Então, praticamente como se estivesse correndo sozinho, né? Nessa disputa de pontos aí na tabela de construtores. Eu imagino que melhore, sim. Eu acho que eles devem brigar um pouquinho mais ali com a Mercedes, eu imagino. E a Haas vai ser... Enfim, parece que a Haas encontrou um equilíbrio de juventude e experiência, né? Porque ou eram dois pilotos muito experientes ou dois muito jovens. Quando teve Schumacher e Mazepin e depois com Magnussen e o Hülkenberg. O Ocon já pode ser considerado um piloto experiente e tendo um menino talentoso que é o Berman, que não é estabanado, vamos dizer assim, que sai batendo em toda... O pior fim de semana dele foi no Brasil, nunca tinha dado na chuva de carro de Fórmula 1, foi um final de semana difícil, chamado de última hora. Aparentemente, todas as corridas que ele fez de Fórmula 1 no ano passado foram chamadas de última hora, né? Mas, tirando a situação da Arábia Saudita, que ele correu no lugar do Sainz da Ferrari, Interlagos também foi assim, muito em cima da hora. Mas eu acho que ele tem tudo para... Tem tudo para ser uma dupla bem homogênea, assim, no sentido de um usar a experiência do outro e usar a velocidade do outro como estímulo também para levar a equipe para frente. Também acho. O Ocon é um cara problemático, então só torcer para não saírem faíscas lá, senão pode ser ruim para ambos. Aquela coisa Inglaterra e França, né? Exatamente. E o Ocon já brigou com o Pérez, já brigou com Verstappen. O Verstappen, já brigou com o próprio Alonso. Lembra uma amiga minha que um dia o chefe chegou para ela e falou assim, não importa mais se você está certa ou errada nas confusões, eu só não quero mais ouvir o seu nome. Então é mais ou menos isso. Chega, Ocon, não importa mais se você está certo ou está errado. Para de brigar, pelo amor de Deus. E, cara, vamos falar da grande expectativa aí do torcedor brasileiro em relação ao Gabriel Bortoleto. Quando vem lá o torcedores calma, eu falo, calma é o caramba, a equipe tá melhorando, já tá melhorando, conseguiu pontos lá com o Guan Yu Zhou. Tô animado realmente. Eu sei que, claro, não é um carro que vai permitir a ele brigar por pódios ou, enfim, ter uma regularidade ali na frente, mas também não acho que vai ser a draga que foi esse ano a Sauber, porque não é possível que eles não tenham nenhuma evolução para o ano que vem. Então eu espero que alguma coisinha, a ponto de brigar por pontos, eles consigam melhorar. A Sauber já começou a se estruturar melhor
nas últimas 4 corridas do ano passado, pelos profissionais que saíram de outras equipes, especialmente de Red Bull, e alguns foram para Sauber, o que se falava era que aquilo não parecia uma equipe de Fórmula 1, dada a bagunça que era dentro do ambiente. Parecia uma equipe dos anos 90. E a coisa começou a se estruturar. E vem um resultado, né? O oitavo lugar do Guan Yu Zhou. E o Bottas foi bem na última etapa também, até fazer besteira. Mas sim, mas fez Q3, né? Tava ali. E eu acho que o hype que tem em cima do Kimi Antonelli é o hype que deveria ter existido em cima do Gabriel. Concordo. Ainda bem que não existe. Verdade também. Para não ter essa pressão. Porque o Kimi foi da freca para a Fórmula 2, a gente só viu ele na Fórmula 2, então para mim não justificou a hype, como você também disse. Mas o Gabriel fez primeiro ano de Fórmula 3, campeão. Primeiro ano de Fórmula 2, campeão. Quem tinha feito isso antes dele? Piastri. Então, se fosse haver algum hype, teria de ser em cima do Bortoleto. Mas, como ele vai ter também um companheiro bem experimentado, que é o Hülkenberg, muito se diz, primeiro ele tem que bater o companheiro de equipe. E, de fato, seu primeiro adversário é o seu companheiro de equipe. Só que o Hülkenberg tem 14 anos de Fórmula 1. O Bortoleto começando. Se o Bortoleto ficar com isso na cabeça de ficar, eu tenho que bater o Hülkenberg, pode ser que ele se perca nesse caminho. Então, acho que ele tem que começar a fazer um trabalho de acumular essa quilometragem inicial, aprender com o Hülkenberg. Ele tem que usar o Hülkenberg para aprender. E aí, quando começar a aplicar um pouquinho mais disso, aí sim tentar. Eu acho que as 3 primeiras corridas ele tem que ir sentir a temperatura. Depois disso, eu acho que é a hora de começar mesmo tentar superar o cara, colocar na cabeça que fala, não, eu tenho que ter mais rápido que ele. Minha meta aqui é no máximo 3 décimos dele, que seja. Depois diminuindo, estabelecendo metas, né? De curto prazo, cada 2, 3 corridas. Vamos começar andando meio segundo, vamos começar, né? Não é que ele vai tirar o pé, mas se terminar meio segundo, tá bom. Se terminar 0,3, tá bom. Se terminar 0,2, tá bom. E aí começar a ir para frente. E a gente pode considerar também que ele tem uma oportunidade de começar assim, porque ele sabe que ele é o futuro da equipe. Ele tem um contrato de longa duração, não foi especificado na mídia quanto tempo, mas a gente acredita que seja de 4 anos, e por isso ele foi dispensado também do programa da McLaren, porque a Audi aposta nele. Então o Hülkenberg até onde? Até quando vai o Hülkenberg? A Audi prepara o Bortoleto para ser o piloto dela de futuro, para ser o Max Verstappen dela, para ser o Lando Norris dela. Então realmente eu acho que é isso que ele tem que ter na cabeça, né? Que as coisas são graduais, né? Que você pode ir construindo o seu caminho e que não precisa fazer um primeiro ano de meu Deus do céu, chegou o novo Senna. E a Audi, a gente tem que ter em mente tudo que eles fizeram, eles ganharam. Sim. Né? E eu acompanhei muito de perto por alguns anos, quando eu trabalhei com o Lucas de Grassi, no FIA WEC, 24 Horas de Le Mans, Fórmula E também. Em tudo que eles entraram, eles foram bem-sucedidos. E a estrutura que eles tinham na Alemanha, que a sede lá onde faz os motores é em Neuburg. Eles têm, inclusive, uma pequena pista de testes lá. Eu fiquei absolutamente impressionado. Isso em 2015. Sabe? Parecia uma equipe de Fórmula 1. Então, você imagina agora, com tudo isso crescendo, também usando as instalações. Eles já usavam o túnel de vento da Sauber. Então, você imagina a junção de tudo isso, o que não pode ser. Eles trabalham muito meticulosamente em gerenciamento, em administração. Então, eu acho que, obviamente, eles não vão entrar ganhando, mas eu acho que no longo prazo aí vai se estabelecer como uma das grandes aí, sim. Eu também não tenho dúvidas de que podem colher bons resultados. Claro que estrutura e dinheiro não é garantia de resultado, né? A gente viu a Toyota, por exemplo, o que aconteceu em muitos anos na Fórmula 1, mas eu acredito que a Audi sim tenha essa boa possibilidade para o futuro. Sabe o que é engraçado, Thiago? É uma curiosidade, né? A Sauber trabalhou com as 3 grandes alemãs, né? Verdade. Ela entrou na Fórmula 1 como Sauber Mercedes, era a equipe oficial da Mercedes no grupo C. Sim. Depois foi Sauber BMW e agora vai ser a Audi. E foi Ferrari também, durante um tempo cliente e parceira, né? A Ferrari encaixava mas das 3 grandes, né, alemãs. As grandes alemãs, é verdade. Só faltou Porsche e Volkswagen. Quem sabe um dia. Quem sabe. Uma comprando a outra. A Volkswagen está dentro, do mesmo. Está dentro do guarda-chuva. E a Porsche também. Então, se eles quiserem trocar no futuro, fiquem à vontade que vai ser bem recebido. Clebão, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Redação Automotor e tamo junto, hein? Mais uma temporada pela frente. Sempre um prazer e uma alegria e vamos lá fazer muito pré-GP esse ano. 25 pré-GP esse ano. Show de bola.
Muito bem, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixe o seu like, comente aí também, dê a sua opinião sobre o que a gente debateu aqui e principalmente inscreva-se no canal, isso é fundamental para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!